Agora que todos nós sabemos que tem uma população indígena no Brasil, que essa população está distribuída por mais de 200 povos indígenas, falando mais de 180 idiomas, né, ou línguas diferentes, nós resolvemos convidar uma turma de rapazes e meninas para visitar uma reserva indígena Craô, no norte do Brasil, mais precisamente lá no Maranhão, na aldeia do Rio Vermelho. Esse é Miguel Rodrigues. Ele tem 16 anos e trabalha na Fundação Cultural Casa Grande, onde ele põe um programa no ar todos os dias lá em Nova Olinda, no Ceará. Programa Estação da Música de segunda a sábado, nesse horário de 7 horas às 9 horas da manhã. Um bom dia para você. Ver pessoalmente índio, eu nunca tinha visto. Eu tinha já acompanhado várias reportagens de índios, já tinha lido algumas matérias em revistas de índios. Esta é Samara Macedo. Ela tem 15 anos e também trabalha como Miguel na Fundação Cultural Casa Grande, onde faz o programa na rádio comunitária. A gente vê as pessoas discriminarem os índios achando como se o índio fosse um animal, como Ailton falou antes, como se o índio só tivesse que viver no mato, viver na aldeia. Você está tendo agora esses 3 meses de barragem é pescaria? As mulheres ficam na aldeia Essa é a Rita Carelli. Mora em São Paulo e tem 15 anos. Rita participa do Grupo Organismo, que faz performance com temática ambiental. É só comprar e jogar fora. Tem aquela história de que índio é coisa do passado, né? Você vai no museu e vê coisa de índio, e na escola você vê no livro de história os índios que os portugueses chegaram aqui e encontraram. Oi, boa tarde. Oi. Esse é o Luciano Conceição. Tem 21 anos e trabalha no Rio de Janeiro como ator do grupo teatral Nós do Morro, na favela do Vidigal. O que eu acho muito interessante é a cultura deles, assim, um pouco que eu vejo assim, da cultura deles, dos rituais que eles têm, das regras que eles impõem assim, dentro da tribo deles. Tem coisas interessantes que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Até quando a gente estava chegando na aldeia, que vinha uma índia com a gente no caminho. Então eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, vocês andam vestidos lá, como é que vocês andam? Ela, não, tô de blusa só porque eu vim no hospital. Ela, eu me visto assim, aí tirou a camisa lá, eu fiquei, desceu o meu queixo, eu fiquei de queixo caído. Vem cá, Beratue. Aí eu conheci o Derlindo e assim que eu falei que queria ter um nome indígena, ele virou pra mim e falou, pô, eu vou te batizar. Então eu vou te batizar. Eu fiquei, meu Deus, ele vai me batizar, como será esse batizado, sabe? Ainda tinha um pouquinho ainda. Quando for na hora de batização, eu vou escolher o nome dele. O batizado foi uma coisa que não vou esquecer nunca, assim, foi uma coisa que me emocionou muito. E não é só ganhar um nome novo, é como se você sempre tivesse tido aquele nome e alguém veio e te lembrou ele. Aí vai botar. Nome indígena chama Ayerri. O meu parceiro foi primeiro, o Miguel foi primeiro do que eu, e eu olhei, aí eu fiquei louco pra ser batizado. E quando eu peguei na mão dele, na mão do pajé, veio uma energia, sabe, uma força assim que eu tava precisando disso. Ele chama Pantu, você me responde. Você me chama Keti, ele responde também.
Runcop, meu nome. É, Eles Runcop. chamam de Quente. É, Quetê. Pantu, você me chama. Eu chamo de Pantus. Ó, o meu nome eu estou ensaiando ele, lá vai, hein? Cucutmun. Isso. Cocutmu. Cucutmun. E o seu? Cucutmun. O meu? Cucutmun. Esqueceu. Nungutua. Nungutua. Ngutua. Runcop. Runcop. Ok. Tucães, você gostou tanto, né, Samara? Aprendeu fácil. E Miguel? Não esqueci. Oh, vamos Como é? lembrar. Ayerri. Me surpreendeu muito como eles sabem fazer amizade, como eles sabem marcar a pessoa, como eles criam uma amizade pela gente e a gente tem só que enriquecer aquela amizade. No primeiro dia lá eu me senti envergonhada, depois fui soltando mais. Depois fui pega de surpresa, lavando roupa à vontade, depois disso perdi a vergonha. Essa coisa das meninas, de troca de olhares, essa relação que eu fui criando com elas, com as índias, foi uma coisa muito especial. Assim. Essa menina é muito massa. Deixa eu pôr. Como é que segura? Você é muito atrevida mesmo. Olha a Ritinha, que absurdo. Cuidado com a clavícula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi a coisa de chegar e eles e misturar, sabe? Se integrar. De eu poder pintar como eles, de eu poder, sabe, passar genipapo, passar urucu. Isso foi muito legal, a coisa de integrar. Eu acho que isso me fez, não só eu conhecer, eles conversaram comigo e tal, se entender, mas misturar. Agora pôr logo aqui mesmo. Aqui. É. Pega minha. Come, né? Deixa ela fazer a maga. Tá toga. Nada vai pagar aqui também. Pode.
Só come amanhã de manhã. É, come amanhã de manhã. E como é que sabe que o ponto certo? Como é que sabe? Como é, Já tá como é bom. que sabe? Nós já acostumou. Todos os anos que nós pegamos as crianças para fazer quetoaê, é para crescer mais rápido. Ah, tem um objetivo aí É dentro. o objetivo de empenar as crianças dentro dessa esteira. Ser madrugado, abaixo de 5 horas da manhã, né? Madrugada. Tinha uma parte que a gente até batizou como sessão tortura, né? Que era, onde apanhava com uma folha cheia de espinho. Olhava assim e falava, isso eu não vou fazer. Que é assim, da cultura dele, que é coisa de passar o espinho aqui, sabe? Coisa assim, ih, cara, isso vai doer. Tu vai ver, olha, pega no pescoço, olha lá no pescoço. Não deixa não, não deixa não. A coisa de defender, sabe? De tomar frente é muito legal, assim. Diz muita coisa, sabe? É muito poético. Ah, é legal. Quando vai pegar na criança, Olha, não deixa, olha, né? não deixa não, olha. Legal, Miguel. A história de bater nos meninos, quer dizer, que os compadres e as comadres defendiam, mas tem uma série de coisas pelas quais os meninos têm que passar como se fossem provações, né? Porque se não puxar, só dando banho não cresce. Agora estando puxando, batendo, porque cresce na hora. Eu acho que tudo isso que é parte do ritual é parte desse aprendizado mesmo de guerreiro, de crescer, de virar homem. É um preparo que eles dão para essas crianças para poder se aprofundar na cultura futuramente. Acho que eles passaram a ser uns verdadeiros craoa, passaram a ser um verdadeiro índio. Luciano, um copo. Oi. Um copo. Essa é a esteira que foi feita para empenar os meninos. Você viu, né? Agora você está recebendo dos nossos tios para você guardar ela e lembrar daqui da sua casa. Né? Obrigado. Vocês fizeram uma coisa muito boa pra mim. Acho que eu tive uma virada muito importante, que foi conhecer a cultura de vocês. E o que mais ficou, assim, de vocês e mim, é a bondade que vocês têm. Todos nós sabemos que existe muita discriminação ainda hoje no Brasil a respeito dos índios. Eu acho que isso é a maior besteira, porque eu estou conhecendo vocês aqui pessoalmente e, sinceramente, vocês
são pessoas excepcionais, pessoas que cativam bastante pela educação, pela forma que vocês sabem tratar a gente, pela amizade. Eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca vou esquecer vocês. E eu acho que vocês tá achando bom, tá achando ruim, mas mesmo assim nossos costumes é que é isso mesmo. E muito obrigado que vocês estão aqui de presente, todo mundo que vem de longe para vir participar da nossa festinha aqui. E eu fico muito satisfeito, ou seja, assistiu minha festa, passou a festa, e eu fiquei muito satisfeito. Obrigado para vocês todos. Boa viagem para você. Vai com Deus. Tudo bem. Boa viagem para tu. Vai com Deus. Tchau, Belinda. Tchau. Obrigada. Por nada. Vai com Deus. Obrigado. Boa viagem. Boa viagem para você, Vantu. Boa viagem. Vai com Deus. Obrigado.